mesmo assentados, a abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Abacuque. Nós continuaremos com a exposição deste livro, revelação da parte do Senhor Deus para o seu povo. Que alegria é saber, meus irmãos, que nós temos este espaço aqui para se reunir. Nós estamos hoje aqui, como sempre, quando aqui estamos reunidos neste exercício espiritual, um culto público, protegido por lei. O local que nós estamos, meus irmãos, é protegido por lei. Temos aqui no Brasil liberdade. Nosso país é um país laico. Ele dá liberdade para o povo desta nação exercer a sua religião e ter direito de reunir, protegido. Nós agradecemos ao Senhor esta liberdade que nos dá uma certa tranquilidade, meus irmãos. Mas não tomemos a nossa liberdade para pensar que é um lugar de conforto, porque não é. Nós estamos diante, meus irmãos, daquele que é o Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, aquele que conhece toda a nossa estrutura e sabe que somos pó, como acabamos de cantar aqui. É graça, maravilhosa graça diante deste amor. A gente faz a pergunta: por que eu? Logo eu? Amor incondicional da parte do Senhor Deus, amor sacrificial, meus irmãos, um alto preço que foi pago. Abacuque, hoje eu quero tentar concluir com vocês o capítulo 1. Eu vou entrar até no primeiro versículo do capítulo 2, uma mensagem bem breve hoje, porque nós temos a administração da ceia do Senhor. Então, por gentileza, mesmo assentados, atentamente, olhem para a sua Bíblia e acompanhem a leitura do texto que eu mesmo irei fazer. Diz assim a palavra do nosso Deus: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todo levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Não feche a tua Bíblia, por gentileza. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós confessamos ao Senhor a nossa limitação de compreender a revelação escrita, porque somos fracos e carnais muitas vezes, Senhor. Ajuda-nos neste momento em que acabei de ler uma porção da Tua palavra, deste texto que alerta o Teu povo. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade revelada aqui. Estamos aqui, Senhor, fazendo coro com o nosso irmão profeta Abacuque, que no passado, Senhor, não compreendeu as coisas da sua época e se debruçou diante do Senhor em oração. Aqui rogamos-te, Senhor, que abençoa-nos na compreensão da mensagem, porque precisamos do Teu socorro, precisamos do Teu agir, precisamos da ação do Teu Espírito
Santo iluminando a nossa mente, falando ao nosso coração de maneira especial que só Ele pode fazer. Que neste momento, Senhor, tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui no nosso terceiro sermão deste livro, de 5 sermões que nós propomos para a igreja. O primeiro sermão foi uma introdução que nós fizemos aí dos versículos 1 a 4, quando então o profeta, com crise, lança para o Senhor as suas queixas. E, para a surpresa dele, o Senhor Deus não manteve em silêncio muito tempo, mas esta era a sensação. O Senhor Deus fala, foi o segundo sermão nosso, aqui semana passada, quando então o Senhor Deus fala com o profeta diante daquela oração que ele fez. E aí nós percebemos aqui a crise se acentuando na vida do profeta, porque o que o Senhor Deus falou com ele não era exatamente o que ele esperava. Então, nós temos aqui uma grande lição: devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, orar, porque Ele ouve as nossas orações e nos atende. Só que Ele não nos atende de acordo com as nossas vontades. E o tema do sermão de domingo passado foi exatamente isso: quando as nossas orações são respondidas de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma bênção, meu irmão. Ainda que não seja aquilo que eu quero, mas que seja Deus querendo, que a vontade dele tem que prevalecer. Pois bem, encerramos o sermão e agora começa aqui um outro sermão. E vocês perceberam que o profeta não desiste da vida de oração dele na crise. E de novo nós temos aqui uma oração ousada do profeta Abacuque. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que o profeta está se esforçando para tentar entender este Deus que é bom o tempo todo, em meio a tantas maldades que ele está contemplando, quantas injustiças no mundo. E ele quer compreender isso de uma maneira tão natural, por assim dizer, através da oração, um meio de graça que o Senhor Deus deixou para o seu povo, um acesso até a presença dele. Olha que privilégio poder lançar para o Senhor as nossas ansiedades. É isso que o profeta está fazendo aqui, porque nós sabemos que o Senhor Deus atende o clamor do seu povo. A oração nunca é desprezada, meus irmãos. É o próprio Senhor Deus que pede o seu povo para orar. Hoje pela manhã, fazendo uma exposição do livro de Daniel, no capítulo 9, fizemos uma exposição da primeira parte da oração de Daniel, quando Daniel, ainda lá no cativeiro babilônico, que ainda não é um estado desesperador, pode frequentemente ocorrer na nossa vida como cristão. As tribulações estão aí, foi o próprio Senhor Jesus que diz: no mundo vocês terão aflições. E não são poucas vezes que nós, quando as aflições vêm, nós muitas vezes temos o estado do desespero, de achar que o chão foi tirado dos nossos pés, e que agora acabou, e que não há solução. E o desespero bate, meus irmãos, o exagero da perplexidade. Sofrimento sempre nos pega de surpresa, sempre. Não avisa quando vem, não marca data para chegar, para a gente ficar com o sofrimento para o seu povo. Por que é que Ele permite o sofrimento para o seu povo? Aquele a quem Ele ama. Se Ele me ama, deveria ser comigo um estado de alegria o tempo todo, de satisfação neste mundo, de viver feliz, de ganhar todas. Por que é que o crente fica doente? Por que é que o crente perde emprego? Por que é que o crente fica desanimado, abatido? Então, como conciliar, meus irmãos, um tratamento amoroso de um Deus que fala que nos ama quando vem o sofrimento? É estranho, muito estranho, pensar que Deus possa usar a dor para nos corrigir. É estranho, mas é verdade. É o drama de Abacuque. Ele está estranhando porque é que o Senhor Deus vai usar o mal. Eu vou usar a palavra mal aqui com muito cuidado, para corrigir o seu povo, porque é isso aqui, é a perplexidade do profeta aqui. O profeta Abacuque está perplexo, não porque o Senhor Deus vai corrigir o povo, vai trazer juízo. Ele já sabe disso, o Senhor Deus já avisou aqui. A perplexidade dele agora, meus irmãos, era a
forma, a maneira como Deus iria agir para corrigir o seu povo e, pasmem vocês, e controlar as nações. Ele vai fazer isso usando o mal, o ímpio. Aqui está o drama na vida do profeta que conhece Deus. Como pode um Deus bom compactuar com essas coisas? Que Deus é esse? Olha comigo, por gentileza, o versículo 12. Ele já começa assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. É interessante que ele usou um pronome bem pessoal aqui. O profeta está numa intimidade com o Senhor Deus, porque ele lança para o Senhor Deus a sua queixa, e ele está se valendo aqui dos atributos de Deus, porque ele conhece o Deus que ele serve. Por isso que ele diz: tu és o meu Deus, tu és o meu santo, eu sei quem o Senhor é. Abacuque então apela para estes atributos, porque é um Deus que se mostra, um Deus que se relaciona, um Deus que fala, um Deus que se deixa ver, por assim dizer. Meus irmãos, o profeta Isaías, registrando esta ação deste Deus maravilhoso, no capítulo 46, versículo 9 e 10, o profeta registrou o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O Senhor Deus deixando bem claro para o seu povo, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 9 e 10. Esse é o Deus que nós servimos, e é o Deus que Daniel aqui está clamando. Meus irmãos, é nesse Deus que nós cremos num Deus que controla tudo, que controla a história. E aqui está a perplexidade do profeta. Então ele diz: não és tu desde a eternidade? Meus irmãos, eternidade é atributo de Deus, ninguém mais é eterno, o homem não é eterno. Eternidade é atributo de Deus, o homem é imortal. Eterno é aquele que não teve início nem fim. O homem teve início e ele não terá mais fim. Ou você vai viver para sempre na mansão celestial, ou no lugar de tormento. Mas a eternidade é só Deus. Moisés, quando escreve o Salmo 90, ele chega a exaltar o Senhor numa linguagem exagerada, ele dizendo assim: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então o profeta Abacuque aqui se vale deste atributo, meus irmãos, e aqui é para acalmar o coração. Abacuque sabe quem é o Deus que ele serve. O socorro do tempo presente só vem, meus irmãos, de quem criou o tempo. O tempo foi criado. O nosso Deus é atemporal, por assim dizer, porque Ele controla o tempo. Passado, presente e futuro estão nas mãos do Senhor. Por isso, olha aí no versículo 12, ele diz assim: não morreremos. Que confiança do profeta! É interessante que ele está se relacionando com o Senhor Deus no pessoal, meu Deus e meu santo. Mas aí agora ele coloca no plural: não morreremos, ou seja, tem um nós embutido aqui. E quem são esses que não morrerão, meus irmãos? Claro, pode ser aplicado ao povo de Israel, que Abacuque tem uma confiança de que este Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Foi Deus que fez uma aliança com este povo. A aliança foi firmada, jurada por causa de Deus, não mais ninguém. Não foi por causa de Abraão. Deus não viu ninguém para jurar e jurou pelo nome dele. Então a confiança do profeta é: nós não morreremos. O não morrer aqui não é fisicamente, o Senhor não vai apagar a nossa memória, porque o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor tem um povo, e a promessa aqui, meus irmãos, pode ser profética, escatológica, pode ser para aquela época, e foi, e até hoje o é. O povo judeu ainda está aí. Cadê os ninivitas? Cadê os Baalins? Israel está aí até hoje. Mas isso aqui é uma profecia para o povo do pacto, meus irmãos, que estamos aqui hoje.
profecia se cumpriu, a confiança de Abacuque, não morreremos ainda que a disciplina venha. O Senhor sempre terá os remanescentes. E é assim até hoje, meus irmãos, até hoje. Que confiança do profeta aqui. Jeremias capítulo 30, versículo 11, o profeta registra o seguinte: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te esfarei, falando para o povo. Só que ele diz o seguinte: de ti, porém, não darei cabo. Palavra do Senhor Deus, iria preservar, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Jeremias 30, versículo 11, depois você confere. O Senhor Deus dizendo: eu não inocento o culpado, eu tenho que punir o mal, eu tenho que castigar, mas vocês, meu povo, eu não vou dar cabo. Agora, dos outros, eu vou dar cabo deles. Cadê a Babilônia? Cadê o Império Medo-Persa? Cadê o Império Macedônio? Cadê o Império Romano? Dei cabo, mas de vocês eu não vou dar cabo. E aí estamos, meus irmãos, neste reino, neste grande império, encabeçado pelo Rei dos Reis, Senhor da igreja, o Senhor Jesus, aquele que nos conduz, meus irmãos, nesse caminho santo, que é o nosso Deus, o nosso Santo. Que confiança aqui do profeta. Por isso, a rocha inabalável. O profeta então quer compreender como que Deus age em usar a maldade sem ferir a sua santidade. Porque tu és santo. Se o Senhor compactuar com o mal, o Senhor vai sair manchado. Como que isso fica na nossa mente, meus irmãos? Como associar? Aqui é o drama dos grandes filósofos ateus que querem desconstruir na nossa mente a crença nesse Deus. Vocês creem nesse Deus, que Ele é bom? Explica então o mal no mundo que Ele criou. É o drama. A antiga Teodiceia. Como conciliar a bondade de Deus com a maldade que está no mundo dele, que é bom o tempo todo? Nossa mente quase perde parafuso. Porque você ora, você clama, você jejua, você se aproxima, tem intimidade, mas o mal está presente. As coisas não mudam. O problema do mal. Esse foi o drama, meus irmãos, de Jó. Quem já leu todo o livro de Jó sabe disso. Jó queria saber por quê, Senhor? E a gente tem Jó como exemplo de fé, mas Jó teve um tempo lá que fraquejou. Ele disse: Senhor, por que o Senhor não deixou eu morrer? Por que o Senhor não secou o leite no peito de minha mãe? Porque quando a minha mãe ficou grávida, o Senhor não impediu? Era melhor, porque um aborto é mais feliz do que quem nasce. Lei Eclesiástico, que eu sábio também expressa isso. Estou dizendo que nós somos a favor do aborto. O que eu estou dizendo é que o drama daquele que tenta compreender um Deus bondoso diante de um mal que está aí presente. Não é assim até hoje, meus irmãos? Como compreender a maldade? Como que eu vou conciliar, meus irmãos, um Deus que é um aborto é mais feliz do que quem nasce? Lei Eclesiástico, que eu sábio também expressa isso. Estou dizendo que nós somos a favor do aborto. O que eu estou dizendo é que o drama daquele que tenta compreender um Deus bondoso diante de um mal que está aí presente. Não é assim até hoje, meus irmãos? Como compreender uma criança? Pergunta que me fizeram, porque sabe que nós somos de uma igreja de tradição reformada que damos ênfase na soberania de Deus. E me perguntaram o seguinte: pastor, quando aquele homem saiu de casa com aquela intenção para pegar aquela criança e fazer aquela maldade, Deus sabia ou não? Eu já sabia que ele ia chegar. Se eu falo que sabia, ele vai dizer: por que Deus não impediu? Se eu falo que não sabia, então esse Deus é limitado em poder. A questão, meus irmãos, é que muitas vezes neste mundo nós não vamos ter resposta para tudo. Eu não sei explicar como esse Deus que é todo poderoso age com bondade e amor num mundo que é cheio de maldade e que Ele controla todas as coisas. Porque se Ele quisesse, nada de ruim acontecesse, ninguém ia roubar ninguém, não haveria maldade no mundo. Mas
mal. É o drama aqui do profeta. Lembra do rei Asaf, Salmo 73? Eu comecei a contemplar essa maldade e entrei em crise. E ele registra lá no início do Salmo 73 que os pés dele quase resvalou, quase. Se você ler o profeta Jeremias, ele vai na mesma linha. Então, deixa eu ver com vocês rapidamente a queixa do profeta aqui a partir do versículo 13 em diante. Olha só o versículo 13. Está assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É o drama do profeta aqui. Versículo 14: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? O profeta está lançando no rosto, na face de Deus, dizendo: Senhor, o que está aparecendo, ao meu ver, é que não tem ninguém governando nada. O que parece é que tudo está fora do controle. Versículo 15: a todos levanta o inimigo, fazes os homens como os peixes do mar, arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Aqui o profeta está contemplando aquilo que iria acontecer no comando de Nabucodonosor. Meus irmãos, a Babilônia era terrível. Nabucodonosor era perverso demais. Você conheceu um pouquinho a história? A tribo do norte foi levada no comando do rei da Síria, e o rei Manassés foi pego pelo rei da Síria, e diz que penduraram o rei num gancho. Maldades e mais maldades. Olha o que o profeta está dizendo aqui: Senhor, o inimigo se levanta como anzol. Você sabe que é a linguagem do pescador aqui. Anzol pega um por um, pega só um peixe. Eu vou lá, peguei um. Mas arrastão, aí ele diz aí, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Não sei quantos de vocês aqui já pescaram de rede, eu acho que é até proibido aqui no nosso estado, porque a rede não pega um por um, a rede pega tudo, vai pegando tudo. Por isso em alguns lugares é proibido. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, o inimigo vem e pega os líderes um por um, depois ele vem e leva todo mundo. E foi exatamente isso que Nabucodonosor fez quando chegou em Jerusalém. Levou todo. Aliás, ele deixou os idosos para trás, os deficientes para trás. Mas o que ele pôde como rei de levar, como um pescador faz, ele levou, meus irmãos. E aí o profeta diz: é por isso que ele está feliz. Ele se exalta, ele é o Todo-Poderoso. E isso tudo está no domínio de Deus, meus irmãos. Versículo de número 16. A queixa do profeta é: por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Vocês lembram que uma vez Nabucodonosor se exaltou tanto, e ele então construiu aquele grande palácio, e ele chegou à conclusão que ele era poderoso mesmo. E ele diz, se eu não me engano, está no capítulo 4 de Daniel registra isso: a grande Babilônia que eu construí com o meu braço, com a minha força, com a minha dedicação. E era pomposa mesmo a Babilônia. O profeta está dizendo: Senhor, tudo isso ele está fazendo debaixo do domínio do Senhor. Por isso é que vem o versículo 17: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Meus irmãos, se o livro de Abacuque terminasse aqui, eu confesso para vocês que nós entraríamos em desespero. Cadê a solução? Cadê o agir de Deus? Louvado seja Deus pelo capítulo 2 e versículo 1, quando o profeta diz assim, depois do desespero dele de contemplar a maldade e sem aparentemente uma solução, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, como uma atalaia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Sabedoria de um servo do Senhor para esperar por uma resposta, paciência, longanimidade, fruto do Espírito está aqui. O profeta é sábio, eu vou aguardar. E só para adiantar para vocês, vai ser na próxima
mensagem quando aqui estivemos, versículo 4 do capítulo 2, a resposta veio. Olha só uma batatinha frita para vocês nesse momento. Versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque, acalma, Abacuque. Você está vendo o mal? Está acontecendo, Abacuque. Você é diferenciado, Abacuque. Você vive pela fé, Abacuque. A fé é um dom da parte de Deus, Abacuque. A fé é algo que te faz ver além do que está acontecendo, Abacuque. Então, Abacuque, você é um justo, e eu sei disso. Vocês sabem que foi exatamente esta parte que Lutero, no século XVI, foi impactado diante daquela maldade que estava acontecendo na sua época, dentro do sistema religioso. E foi o grito da reforma: o justo viverá por fé. E eu quero concluir aqui, meus irmãos, que isso tudo aqui tem a ver com a gente. Qual a análise que a gente faz da nossa época? Vivemos num tempo, meus irmãos, de total tranquilidade. Vocês não têm contemplado maldade nenhuma acontecendo por aí? Está todo mundo seguro, fica tranquilo, vocês podem deitar e dormir em paz, nada, está tudo tranquilo. Você não consegue ver maldade, nenhuma notícia de violência, de injustiça acontecendo. Como que está, meus irmãos, a nossa época, especialmente a nossa nação? Veja como é que está o seu bairro, a nossa cidade, como é que está? Por que tanta injustiça? Por que tanta violência? Cadê o Senhor Deus que não guarda? Vou conversar com alguns irmãos aqui na igreja, e a gente fica a perguntar: Senhor Deus, a gente está fazendo de tudo para poder proteger, mas se o Senhor não guardar, será em vão o nosso esforço e o dinheiro que Ele está gastando. Mas às vezes uma coisa acontece. Será que o Senhor Deus não conhece a intenção daquele bandido que levanta naquele dia dizendo: eu quero roubar hoje, e eu vou escolher aquela igreja, e com alarme, com câmera, com tudo, entra assim? Deus não vê? Senhor Deus, não dá nem para dar um infarto no cidadão na hora que ele pega para roubar o negócio? Meu justo vive por fé. Aguarde. Tem um juízo vindo aí pela frente, e lá vai haver a separação dos bodes das ovelhas. Então, meus irmãos, o nosso coração se aquieta. Quais são as aplicações, meus irmãos? É óbvio, meus irmãos, cuidado com a maldade, cuidado com a perversidade, cuidado com a sua língua, cuidado com a maledicência. Meus irmãos, o pecado é punido. Eu quero deixar isso bem claro: Deus não brinca com o pecado. Pecado é algo terrível diante dos olhos do Senhor Deus. Por isso que o profeta diz: tu és tão puro de olhos. A visão que João tem do Apocalipse, quando ele vê quem fala com ele, é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Então, meus irmãos, não brinquem com o pecado, porque com certeza, cedo ou tarde, o Senhor Deus vai punir o pecado. Não, Ele não vai deixar passar impune. Lê bem engano se você acha que Ele não vai fazer nada, porque nós temos aquela falsa sensação: não, está vendo, eu sei que é errado isso que eu fiz, mas eu fiz, porque é a minha carne, não aconteceu nada, até deu certo, até ganhei dinheiro, até estou bem na fita ali, estou com saúde. Aguarda, meus irmãos, é igual cartão de crédito. Sabe como é que é cartão de crédito? Você não tem nada, mas aí você acha que tem, aí você vai lá, deu certo, e deu certo, e anima, e vai, esquece que no final do mês o boleto vai chegar, e aí é choro e ranger de dentes, para querer pagar a conta. Ele pede dinheiro emprestado para todo mundo. Você conhece gente assim? Que não controla a sua vida financeira, acha que pode, e depois tem que sair pedindo dinheiro para todo mundo, para tampar um buraco que ele fez, para deixar o outro buraco aberto lá. Cuidado! É claro, eu estou parafraseando aqui. Eu sei que nós vivemos na era aí das dívidas, não sei aqui quantos que não devem estar endividados aqui, porque a dívida faz parte da nossa vida, mas nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado, muito cuidado, não brinque com o pecado. Outra, talvez lição que nós podemos tirar aqui, meus irmãos: vocês perceberam que somente Deus tem as respostas? A resposta não está no pastor, não está na liderança da igreja. A resposta ela está no Senhor Deus das nossas aflições.
É a Ele que nós temos que clamar, meus irmãos. Eu sei que o pastor está aí, a liderança, para ajudar, para tentar, trazer um pouco de alívio, mas alívio vem do Senhor para o nosso coração. E hoje nós vivemos, meus irmãos, na era do acesso livre à presença do Senhor. Deus ouve a oração do pastor, o pastor tem o dever de orar, mas se o pastor não puder, não estiver lá, você pode orar. Não queira matar o pastor de infarto, de querer resolver todos os seus problemas, porque ele não consegue. Mas você pode se curvar diante desse Senhor e erguer a tua voz, porque Ele vai te ouvir. Então somente Deus tem todas as respostas para os nossos problemas. E por último, meus irmãos, pode parecer que Ele tarda, que Ele não está nem aí, mas Ele está vendo, Ele tem controle de tudo. Ele nunca tarda, Ele age no tempo dEle e segundo a vontade dEle. Vocês irão ver a resposta que o Senhor Deus irá dar para o profeta aqui, encerrando o capítulo 2. E aí vocês já conhecem o capítulo 3. Aí o profeta não faz mais nenhuma argumentação, ele apenas agora louva o Senhor. É uma oração de louvor que ele faz no capítulo 3. É interessante que a gente até canta, talvez, quem sabe aí, quando for expor o capítulo 3, os irmãos podem cantar esse, ainda que a figueira não floresça. Um cântico bem famoso, bem conhecido da igreja. Mas a gente só canta aquela primeira parte. Leia todo o capítulo 3 depois com calma para você. Então, que Deus nos abençoe. Eu não sei como é que está o teu coração aqui nesta noite. Você que entrou aqui para participar deste culto. Meus irmãos, o culto é santa convocação. Como o seminarista disse aqui na liturgia, somos servos. Somos servos. E servo não compreende todas as coisas do seu Senhor, mas ele confia no Senhor. Ele espera no seu Senhor. Então, seja a aflição que você esteja enfrentando ou poderá enfrentar. Porque às vezes é assim, não, pastor, comigo está tudo tranquilo. Então é uma bênção. Pastor, só vitória. Louvado seja Deus. Mas e amanhã, meus irmãos? Se a tribulação vir do seu Senhor, mas ele confia no Senhor, ele espera no seu Senhor. Então, seja a aflição que você esteja enfrentando ou poderá enfrentar. Aprender com Abacuque de lançar para o Senhor as nossas ansiedades. Vamos orar mais uma vez, nesse momento? Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor a bendita palavra. O Senhor é aquele que nos dá ouvido para ouvir, porque Tu és o Pai, e como Pai, o Senhor ama. Somos Teus filhos, Senhor, e não somos bastardos, somos filhos adotivos, é verdade, porque o Senhor nos adotou na Tua família pela obra sacrificial do Teu único Filho, o Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por fazer parte desta grande família. Ó Deus, guarda a nossa boca de proferir palavras que não abençoam, que não edificam. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, livra-nos da soberba, Senhor. Livra os nossos pés da queda. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer de pé na presença do Senhor, para Te amar, para buscar a Tua face, para compreender a Tua santa, gloriosa vontade, que é sempre perfeita, Senhor. Meu Senhor, mente com a mente do Teu Filho, para cada dia mais conhecer quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que governa com mão poderosa e que nada foge do Teu controle, Senhor. Não deixa que o nosso coração nos engane. Não deixa, Senhor, que a apatia e o esfriamento espiritual faça parte da nossa vida, Senhor. Não deixe que o diabo roube do nosso coração a semente da Tua palavra lançada, mas que ela possa cair no terreno bom, Senhor, de terra boa, brotar, Senhor, crescer e dar frutos para a glória do Teu santo nome. Assim nós te bendizemos, orando assim no nome do Senhor Jesus.